Oi meus bons, muito bem-vindos ao canal Ponto de Tinta, o Wellington Silva aqui. E hoje eu trago o tutorial de pintura da figura do Killer Croc, um dos vilões icônicos aí do universo do Batman. Foi um desafio aplicar novas técnicas nessa pintura, mas não deixa de ser uma oportunidade para trazer novas coisas aqui e novos conteúdos para vocês. E afinal de contas, a ideia do canal sempre foi essa, trazer tudo o que eu tenho aprendido nesse universo da pintura e compartilhar com vocês. E como sempre, pessoal, eu conto com a ajuda de vocês, então quem gosta dos nossos vídeos, curte, comenta, compartilha. E dessa forma você nos ajuda a manter o canal e a trazer mais conteúdos como esse para mais pessoas. E antes que eu me esqueça, eu queria agradecer a vocês aí porque já estamos quase batendo a meta de 1000 inscritos. Então esse vídeo tem um quê de especial porque ele vai nos ajudar a atingir essa marca. Então eu conto realmente com a ajuda de vocês. E sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Espero que vocês gostem e curtam esse conteúdo especial que eu fiz para vocês. E dessa vez, pessoal, iniciamos não pela base, mas sim pelo acabamento. Como vocês podem ver, tem áreas bem difíceis de acesso, né? Para a gente poder estar acessando ali e dando acabamento. Logo em seguida vem a aplicação do primer. Então, depois da peça finalizada, né, o acabamento, a gente vem aplicando o primer. Eu decidi usar o primer branco para poder dar um fundo já para o verde que vem, né? Vários tons de verde que vem aí para a gente ir tonalizando essa pele, fora marrom também que a gente vai utilizar. Podem ver que eu aplico na peça toda, então um processo que é corriqueiro e repetitivo, então eu só vou mostrar a aplicação em algumas partes aqui da peça, tá? Lembrando, pessoal, que esse processo da aplicação do primer ele é muito importante, né? Depois do acabamento vem a questão da aplicação do primer. Então, o primer precisa ser aplicado uniformemente, você tem que respeitar o tempo de cura dele para que as tintas que vão vir logo em seguida, elas possam aderir e fixar ali da maneira correta. E aproveitando esse processo de aplicação do primer, pessoal, eu vou pedir a ajuda de vocês aí, quem curte nosso conteúdo, quem gosta dos nossos vídeos, curte, comenta, compartilha, nos ajuda aí a manter o canal e tá divulgando mais aí esse conteúdo para a galera aí da comunidade de pintura de colecionáveis. Primer aplicado, agora a gente vem fazendo o tom de pele base aqui para a pintura do Croc. Então, como vocês podem ver aí, eu já estou utilizando a tinta da Vallejo. Eu vou fazer um blend de tintas, na verdade, eu vou usar o carne clara da Vallejo. Vou usar também aqui o carne base, né, que seria pele base, né, skin tone. E também vou usar aqui o carne bronzeada da Vallejo também. Vou fazer uma mistura com essas três tintas, proporção 1 para 1. Então eu vou aplicando aí em toda a parte de pele, torso, cabeça, braços, mãos, os pés. Tudo aí eu vou fazendo a aplicação desse tom de pele base aí. E pode parecer estranho eu estar aplicando aí um tom de pele humana, né? Mas vocês vão ver o resultado. A ideia era essa mesmo, de começar a trabalhar com a primeira camada de pele, ser um tom de pele base, ter uma pele humana. E depois a gente vem aplicando as tonalidades de verde e marrom, né? Eu vou usar muito marrom aí para construir as sombras, né? Depois da aplicação desse tom de pele é que a gente vai entrar com outras cores, como o verde e o marrom. Eu vou utilizar o marrom para fazer muitas sombras e também fazer alguns efeitos aí na pele do Croc, né? Que ele é um crocodilo humanoide, digamos assim. Então eu queria dar esse aspecto de humano junto com a fera ao mesmo tempo, entendeu? Vocês vão ver no decorrer da pintura como é que eu vou estar construindo essa pele aí desse personagem. E agora a gente vai partir para a construção das sombras, né? Então eu vou utilizar aqui o marrom da Acrylex junto com o Medium Glaze aqui e vou diluir também com cera líquida e Vidrex, tá? Eu vou fazer essa mistura para poder estar deixando a tinta mais transparente e mais fluida aqui para a aplicação das sombras do corpo aqui, no tórax do Croc. Já vai aplicando e fazendo as sombras, né? Principalmente nas cavidades aí dos músculos. A gente vai aplicando esse marrom bem transparente, né? Com Medium Glaze, com a pressão bem baixa, né? Para poder estar aí fazendo o traçado bem correto, sem estar borrando muito. Então eu vou dando ênfase nas partes mais evidentes aí nas depressões, né, do corpo, do torso e também ali na cavidade da boca, dos olhos, a gente vai fazendo essa aplicação para buscar aí construir as sombras, né? E uma particularidade, pessoal, da minha forma de pintar é que eu prefiro construir as sombras dessa forma. Então eu deixo a pele um pouco mais clara e vou escurecendo, né, e aplicando as sombras, o marrom,
e aplicando nas cavidades aí e construindo essas sombras aos poucos. Tem muita gente que usa várias técnicas, uma bem conhecida é a técnica de aplicação zenital, né? Que é o uso da tinta branca de cima para baixo, e você vai ali nos pontos mais altos da peça, a tinta vai se acumulando e criando ali uma transição de sombra e luz na peça. Agora, pessoal, eu vou entrar aqui com essa tinta aqui da Acrylex, se eu não me engano é a Coral. Então eu vou diluir ela com Vidrex e cera líquida, tá? Porque eu consigo uma maior fluidez aí da tinta e é o que deu certo para mim. Então eu vou aplicando esse rosado na parte das sombras e vou dando ênfase aí na parte da boca, tá? Porque aí eu já vou dando uma coloração mais rosa aí na parte da boca, né? Podem ver aí que eu estou aplicando também nos olhos, estou aplicando nas cavidades laterais aí da mandíbula, né? No queixo, abaixo do queixo, tá? Eu esqueci de mostrar para vocês que eu diluí essa tinta da mesma forma que eu fiz com o marrom, eu fiz com ela, tá? Então aí eu já estou aplicando novamente e eu sempre coloco o mídio para deixar ela mais transparente. Interessante que essa peça, mesmo dando acabamento, ela ainda ficou com algumas marcas defeituosas de impressão. Mas como a pele do croque ela é toda cheia de relevo, né, toda detalhada, isso passa aos olhos, entendeu? A não ser que você olhe a peça muito de perto. Eu continuo a aplicar aí o coral para reforçar essas sombras e já dar uma temperatura aí de cor, uma tonalidade diferente aí na parte de pele do croque. Feito isso, pessoal, a gente vai entrar agora com um wash, né? Um wash que eu fiz, eu não gravei, mas foi o verde da Acrylex com preto, uma gotinha de preto nanquim, fiz a mistura, diluí bem em água, tá? Deixei bem aguado mesmo e vou aplicando com um pincel maiorzinho aí e espalhando em toda a pele, né? Para deixar em evidência essa textura aí da pele de crocodilo que ele tem. O processo aqui você vai repetir toda a parte de pele dele, tá? Seja no tronco, na cabeça, nos pés, nas mãos. E agora, pessoal, eu vou fazer uma mistura aqui, né, de verdes. Eu tô aqui com um verde, eu acho que é o maçã verde, né? Verde maçã da Acrylex e um verde mais oliva dessa tinta aqui, que é uma tinta que eu trouxe da China. Quem assiste meus vídeos já está acostumado com essa marca aí. Assim, eu coloquei um pouquinho de branco para tirar um pouco da saturação aqui do verde, tá? Então isso é a gosto. Tem gente que gosta do verde mais saturado. Eu optei por desaturar um pouco esse verde aqui, já que eu vou aplicar outros tons também por cima. Pessoal, lembrando, né? Como eu estou tentando atingir aqui um certo nível de realismo, eu sempre vou aplicando camadas finas, né? Para poder aproveitar aí a textura que tem no modelo. Então, se eu aplicar uma camada grossa aí de tinta, eu vou perder, né, um pouco de textura aí da peça e a peça não vai ficar com o nível de realismo que eu quero transmitir aqui nessa pintura, tá? Agora, pessoal, eu estou pegando a outra head, né? Essa peça ela tem duas heads, tem uma head mais humanoide e tem essa head mais bestial. E o processo é o mesmo que eu fiz na primeira head, tá? O processo de pintura. Então eu vou sombrear da mesma forma e vou estar aplicando depois o wash e depois os verdes, né? Então é muito semelhante o processo, só muda a questão da peça, né? Que é uma head bestial e uma head mais humanoide, tá? Ah, pessoal, eu quase ia esquecendo. Eu usei uma técnica de texturização aqui na construção de pele. E essa técnica consiste no uso do aerógrafo em baixa pressão. Eu vou aplicando aos poucos várias manchas para ir construindo essa textura na pele. Aqui a gente já começa, pessoal, a pintar os olhos, tá? Eu tô começando aí pela esclera,
né? Então eu faço uma mistura aí de um cinza bem clarinho. Eu misturo um tom de pele claro com cinza médio e eu vou ajustando a luminosidade. Então eu vou aplicando, deixo ele bem fluido, porque para pintar olhos você não pode carregar muito o pincel, porque a tinta pode se depositar ali nas fissuras, tá? E ficar bem grosseiro. Então, camadas finas e bem fluidas ali. E eu nunca uso branco, tá? Eu sempre uso esse cinza bem clarinho, quase um off-white. Já aqui, pessoal, eu tô fazendo uma mistura aqui com um rosinha bem claro, para poder estar aplicando na parte da língua e na parte da boca. No caso dessa peça aqui, eu optei por usar essas cores mais saturadas. Você observa aí lagartos, crocodilos e tal. Essa mucosa da boca deles não é tão avermelhada como de outros animais ou como dos humanos. Depois eu vou aplicar um pouquinho de roxo, né, bem transparente, para poder dar uma variação aqui nas tonalidades da boca e da língua. Também nessa parte da mandíbula que tem uma membrana, né? Uma membrana mais rosa e umas nuances ali de roxo também, de lilás. E agora, pessoal, estou fazendo uma mistura aí de marrom com um pouquinho de preto, uma gotinha de preto nanquim, para estar utilizando aí na raiz do dente, tá? Então, deixei bem transparente, eu usei medium, aí no vídeo não mostra, mas todas essas misturas que eu fiz de tinta, eu apliquei um medium ali para dar uma transparência, né? E uma fluidez também. Então eu vou aplicando esse marrom escuro aí na base do dente, né, para fazer um contraste da parte da mandíbula com a parte dos dentes. E aí eu vou aplicando, tomando cuidado para não ir até o final, mas me concentrar ali a tinta bem na base. Aí aqui, pessoal, eu estou dando retoque, né, na esclera, porque quando eu estava pintando essa parte das escamas de marrom, essas partes mais altas, eu acabei escurecendo muito a esclera e vim retocando, né? Então vocês podem observar aí na imagem o cinza que eu estou utilizando, né, a tonalidade, e estou retocando toda a esclera. E como vocês podem observar aí, galera, os dentes já estão pintados, né? Eu já utilizei aí um off-white para pintar esses dentes. Eu nunca pinto de branco. Eu sempre pinto ali um pouquinho cinza bem claro, né? Eu faço um cinza bem claro aqui. Então, ou eu pinto com mineral, que é da Acrylex, ou eu pinto também com uma tinta que eu tenho aqui da Citadel, que ela já vem, a cor certinha para dentes, para ossos. É só, se você quiser um pouco mais claro, é só misturar com um pouquinho de branco, um pouquinho de mineral e fica perfeito aqui para dentes. E eu não registrei essa parte da pintura dos dentes, mas não tem segredo, né? Pintar de branco e depois vem escurecendo a base com o marrom. E agora, pessoal, eu vou pintar a íris, né? Eu pintei a esclera já com cinza, fiz uma íris ali com um cinza mais escuro e agora eu vou aplicar o amarelo nessa íris, porque observando algumas fotos de crocodilo, a gente vê que os olhos ele tem várias nuances ali, ele tem marrom, tem cinza, tem amarelo, tem verde, então a gente quis dar essa pegada mais para o crocodilo mesmo, um olho de crocodilo.
Já vou me desculpando o ângulo aí da câmera, tá? Ficou bem esquisito, quase não dá pra ver. Ele tá ajustando aqui a questão do cenário, a questão do estúdio. E aí a aplicação desse amarelo é sempre tomando cuidado para deixar a borda da íris com o cinza que eu já tinha aplicado anteriormente, tá? Então eu tenho que deixar uma margem ali para poder dar um resultado legal. E finalizada aqui a pintura dos olhos, pessoal, eu vou colocar aqui o verniz acrílico da Tech Bond, né, um verniz brilhante. Eu vou fazer essa aplicação nos dentes e nos olhos, tá? Ao aplicar verniz, pessoal, tome cuidado para não borrar. Sempre concentrar ali na área do olho, porque se você borrar um pouquinho, vai dar um aspecto de choro, né, ali do personagem. E a gente não quer isso aqui, não quer esse aspecto aqui na pintura, tá? Após a aplicação do verniz nos olhos, vamos deixar secar e já vamos aqui para a pintura das garras. Vou fazer essa mistura aqui com preto, né, acrílico, com o nanquim da Acrylex, porque o nanquim ele dá um aspecto de brilho, né, e eu vou colocar um pouco de cinza também para deixar essa unha não preta por completo, né, e dar um aspecto ali de contraste com o restante da peça. Então, como vocês podem ver aí, ficou um cinza bem escuro, tá? Não ficou um preto. Depois eu vou fazer a aplicação também de verniz para reforçar esse brilho aí das garras, tá? E agora eu vou fazer a aplicação desse produto aqui, que é uma máscara, uma máscara líquida da Vallejo. Então eu vou aplicar em todas as partes que estão expostas aqui da pele, para poder proteger da pintura da cor laranja que eu vou estar utilizando aqui na calça. Lembrando, pessoal, aqui eu estou usando da Vallejo, mas tem várias outras marcas, tem marcas nacionais, tá? Você pode estar procurando aí na internet por látex líquido, que é o mesmo produto, tanto porque eu não sou patrocinado pela Vallejo, né? Eu utilizo aqui porque a gente tem curiosidade e quem entra nesse universo da pintura desenvolve aí uma compulsão por tintas, por produtos aí de outras marcas importados. Até pode ser que você nem use, mas você tem aquele produto ali na sua prateleira à sua disposição. Mas enfim, como eu falei, vocês podem estar utilizando aí o látex comum mesmo, que vai ter o mesmo resultado. E como vocês podem ver, pessoal, eu utilizo vários materiais aqui de várias marcas. Então, a Acrylex de novo aí na área, né? Esse aqui é o cenoura da Acrylex, tá? Vou diluir ele com aquela misturinha que vocês já conhecem, né? Cera líquida e Vidrex. Eu vou aplicar em toda a calça. Depois de aplicar o cenoura em toda a calça, eu venho com uma tonalidade de laranja um pouco mais claro e vou fazendo um dry brush, né, na calça aí, como vocês podem ver. Eu vou aplicando um dry brush bem de leve para só dar ênfase nas partes mais claras aí da calça. Mais uma vez, pessoal, esqueci aí da pintura do cinto, tá? Mas não tem segredo, eu usei o marrom da Acrylex e fiz um dry brush usei o marrom escuro da Acrylex e fiz um dry brush com o marrom claro e depois com o amarelo ocre, tá?
Aqui, pessoal, como vocês podem perceber, na calça eu apliquei sujeira aqui, um efeito de sujeira, tá? Na calça, podem ver aí na barra da calça. Eu peguei um wash marrom e apliquei com esponja, essa esponja de lavar louça, tá? Eu tenho uns pedacinhos cortados aqui e eu fui marcando ali a calça e tirando o excesso com papel toalha, tá? E agora eu estou aplicando o sombreamento aí na parte dos danos aí da calça. Então eu tenho aqui um produto que é o wash da Smooth 3D e eu aplico ele, né, nos cantinhos aí para poder dar esses efeitos aí de profundidade na peça. E agora, pessoal, vamos fazer essa mistura de nanquim com preto da Acrylex para fazer a preparação da base aqui para as partes de metal do cinto, né? Porque isso sim é regra. Toda vez que você for aplicar uma pintura metálica, você tem que preparar a base para essa tinta metálica, tá? Então, de regra, sempre é o preto. Então, quanto mais brilhante o preto for, também mais brilho vai ter o efeito de metal aí da peça. Aqui eu estou aplicando o nanquim com o preto da Acrylex porque eu quero que tenha um pouco mais de brilho, que o nanquim me dá esse brilho que eu preciso aqui para poder estar dando destaques nas peças de metais do cinto do croc. E logo após a aplicação do preto, eu venho com a tinta metálica. Então eu vou usar essa tinta aqui, que é da Citadel, mas você pode estar utilizando qualquer outro prata escuro, cinza metalizado. Tem uma variedade enorme aí de tintas metálicas de várias marcas. Fica a critério de vocês aí o uso de cada tinta por vocês, tá? Eu vou estar usando essa porque aqui eu tenho aqui que tem uma qualidade melhor. Eu tenho outras tintas metálicas aqui, mas como são peças pequenas do cinto, essa tinta aqui me dá um resultado muito mais agradável, né, aos olhos nessa pintura. Tem que falar que ela já vem pronta para pintar, né? Então, é só você colocar a quantidade, carregar ali o teu pincel e fazendo a aplicação já da tinta, né? Não precisa diluir com nada. Vocês podem ver aí que ela é bem homogênea, ela não tem tem várias tintas aí que você vê os glitters, né, para poder dar aquele efeito de metálico. Então podem ver aí a aplicação que ela é bem simples, bem fácil, ela não escorre, tá? Ela fica ali no local onde está sendo aplicada mesmo. E o efeito aí, como vocês podem ver, é fantástico. Para fazer as partes das correntes ali, das algemas, que são as correntes, eu utilizei a pasta metálica da Corfix, né? Além da tinta, eu utilizei aqui a pasta metálica e vou aplicando ali com o pincel de dry brush, né, para ir dando um efeito de metal nessas correntes. Então aí já é uma outra forma e um outro produto para você poder atingir o mesmo objetivo, né, mas de formas diferentes de aplicação e produtos diferentes. Vocês podem ver aí que fica, para dar um contraste de materiais, eu decidi utilizar ela, tá? Mas fica a critérios, que se eu quisesse utilizar toda com aquela tinta da Citadel, eu poderia utilizar, não tinha problema nenhum. E aproveitando já que a gente está com os metálicos, eu vou pintar essa coleira também aqui da mesma forma. Vou estar aplicando a base aí com preto e depois eu venho com a pasta metálica fazendo um dry brush aí toda a peça. Lembrando sempre, pessoal, tem que tirar o excesso, né, da pasta, porque a gente quer aplicar ali para dar os efeitos, mas quer aproveitar também a textura da peça, né? Essas fissuras que tem na corrente, que já são as partes de contraste e de sombra. Aqui, pessoal, uma particularidade, eu apliquei o prata envelhecido, tá? E depois que secou, eu vim com um prata normal para dar um contraste aí de altas luzes, né? Para deixar a profundidade da peça mais evidente. E finalizada a pintura das partes metálicas, né, a gente deixa secando. Agora a gente vai pintar as faixas das garras do croc.
Eu estou usando aqui um off-white, não chega a ser um branco, tá? E vou aplicando aí em toda a parte de faixa, de textura de faixa aí da garra do croc. E agora, pessoal, vou aplicar um dry brush com branco, tá? Para dar umas nuances aí de iluminação na parte das faixas. E mais uma vez eu vou utilizar aí o Aqua Betume para aplicar nas faixas, né? Para dar aquele aspecto de envelhecido, assim como eu usei no cinto dele, eu vou estar utilizando aqui nas faixas também. Vocês vão ver aí que vai dar um contraste e uma textura bem interessante, tá? Até o aspecto de sujeira também, como ele está no esgoto, isso vai ficar bem evidente aí nas faixas. E agora, pessoal, como não é de costume, porque aqui nesse canal a gente sempre começa a pintura pela base, né? A gente deixou praticamente para o final, né? A gente vai iniciar agora a pintura dessa base, é uma base enorme, né? Tem várias texturas, vários detalhes, e isso foi um dos motivos que eu deixei a base aí para o final, pelo fato dela ter várias texturas diferentes, vários detalhes diferentes aí. Iniciamos com a aplicação do primer, assim como a gente aplicou nas peças anteriores, e isso em toda a base. E depois de aplicar o primer em toda a base, eu venho aplicando uma mistura de nanquim com tinta preta da Acrylex para deixar o fundo base aqui com a cor preta. Isso vai facilitar para a próxima técnica que a gente vai utilizar, que é o dry brush com o concreto da Acrylex. Depois da aplicação do preto, eu venho com um dry brush de concreto. É uma tinta que eu utilizo muito para fazer base, que seja de rocha, tijolos. Então eu vou aplicando esse dry brush com um pincel de maquiagem, porque eu quero que essa aplicação não seja tão pesada assim, para poder aproveitar as nuances, né, e o contraste do preto que vai ficar por baixo dessa pintura. Depois que eu aplico o dry brush aqui com o concreto, eu venho e repito a técnica com o mineral da Acrylex para deixar as partes mais altas, mais iluminadas, como vocês podem ver aí no vídeo. Depois de aplicar o dry brush com o mineral, eu venho com um wash marrom, porque eu quero aumentar a saturação dessa peça. Como se trata de tijolos, esgoto, então eu vou estar aplicando aqui um dry brush marrom para estar aumentando a saturação. Depois eu venho com um dry brush verde para simular aquele efeito de lodo, né, em algumas partes. Então vocês vão notar aí que em algumas partes eu vou carregar mais esse wash e em outras partes eu vou deixar um pouquinho mais claro e mais avermelhado, digamos assim. E vai ser a parte dos tijolos. E logo após o wash marrom, que vocês podem ver que está concentrado em algumas partes aí da base, eu já fiz um dry brush, né, nos tijolos para poder dar destaque aos tijolos aí, esses tijolos que estão mais salientes. Então eu usei o marrom escuro e também usei aí o amarelo ocre, né, para dar um destaque nos tijolos. E já vou fazendo uma aplicação de wash novamente, só que dessa vez um wash preto, para poder estar aumentando o contraste dessa peça. E mais uma vez, pessoal, eu acabei não mostrando aí a aplicação do wash verde, mas vocês podem ver o resultado aí, que algumas partes da base já se encontram na tonalidade verde, simulando ali um ambiente de esgoto, de lodo, né? Então ficou bem legal. Agora, pessoal, eu vou aplicar uma técnica aqui que eu estou praticando, né? Eu estou aprendendo, chamada OSL, que é uma técnica, ela produz uma ilusão de ótica aí, de luminância, né? De que o objeto ele tem luz própria. Então aqui, por se tratar de uma luz que está aqui na parede do esgoto, eu vou estar aplicando pela primeira vez essa técnica aqui que eu estou ainda aprendendo, tá? Então desconsidere aí qualquer coisa, eu estou aprendendo junto com vocês aqui e aplicando aqui nessa peça, tá? E aqui, pessoal, a gente já vai fazendo a pintura das partes metálicas da tubulação do esgoto.
Então eu vou aplicando o preto, né, em todas as partes de metal aqui da tubulação. Em seguida eu já faço a aplicação do prata envelhecido, né, com a pasta metálica da cor da Gold Fix. Lembrando, gente, sempre tirando o excesso, né, para não deixar aquela aplicação muito carregada, tá? Vocês podem ver aí que o prata envelhecido ele tem um tom mais amarelado. Aqui, pessoal, quis dar um contraste de cores, não deixar tudo numa cor só. Eu vou aplicar essa tinta aqui, que também é uma tinta de uma marca duvidosa, desconhecida, que eu trouxe da China, é uma tinta metálica. Por incrível que pareça, esse cobre aqui é eu acho que é a única tinta que eu uso com frequência dessa marca, porque realmente ele se comporta bem melhor do que o dourado, bem melhor do que o prata. Então eu sempre estou utilizando eles aqui nas minhas pinturas. Enquanto as partes metálicas secam ali no cantinho, eu vou já pintar essas partes de resina translúcida aqui, que é a parte de líquidos, né? A parte de água ali do esgoto. Então tem tipo que uma cascatazinha que sai ali de uma boca de esgoto, tem a plataforma que ele está em cima, que também é a água que está no esgoto. E aqui eu fiz a aplicação do verniz vitral verde oliva. Então eu diluo ele no thinner, tá? E aplico com aerógrafo. Então aí, como vocês podem ver, eu vou aplicando várias mãos finas, porque eu quero que essa transparência ela continue, tá? Finalizada essa parte da pintura com verniz vitral, pessoal, eu vou pintar essas caveirinhas. Vocês podem perceber que eu já apliquei o preto, tá? E agora eu vou aplicar essa tinta da Citadel, que já é propícia para pintura de ossos e caveira. Sou péssimo para lembrar o nome de tinta aqui, mas ela já vem na cor e eu vou aplicando aí um dry brush. Agora, pessoal, nessa parte das cascatas, né, da água corrente aí do esgoto, eu vou estar aplicando uma camada de branco nessa parte que seria as partes de espuma, né? Ali do finalzinho da cascata, ali com o contato digamos assim, no lago ali do esgoto. Então eu vou aplicando aos pouquinhos e dando essa textura de espuma.
Voltando aqui para a parede do esgoto, tem vários detalhes aqui. Vocês podem perceber que tem uma tubulação que eu já pintei, mas tem um fio elétrico que corre por toda a estrutura aqui da base. Então eu vou pintando com aquele mesmo metálico que eu pintei os detalhes ali do cinto do croc. Eu vou pintando aqui esse fio que passa por trás, na parte posterior aí da base. E agora, pessoal, para finalizar o nosso vídeo, a gente entra com a pintura aqui dos ratinhos. Então a gente pintou aqui os ratinhos de preto, fez uma base de preto e foi aplicando um dry brush com cinza médio e depois com um off-white. E a parte da cauda, das patas e das orelhas eu pintei com um rosa bem desaturado e os olhos eu pintei de vermelho. Então foi por isso que a gente optou por deixar a base para o final do vídeo. Então, sem mais delongas, fiquem com o resultado final da nossa pintura. E como sempre, eu peço a vocês aqui, eu conto com a ajuda de vocês para poderem estar curtindo, compartilhando os nossos vídeos. E dessa forma você ajuda o canal e ajuda para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então, obrigado pela audiência e até a próxima pintura.